E aí, povo, estamos aqui de novo. Esse é o Jorge Daniel Black, você já conhece. Espero que vocês já estejam todos inscritos, vocês já tenham dado o like, tenham assistido todos os vídeos do canal. E hoje eu vou falar do quê? Dos shows que eu já fui, vários shows, então quero contar pra vocês cada um como foi, vou lembrando e vou falando pra vocês então. Primeiro show que eu fui foi do Chris Brown, cara, naquela época que assim, tava realmente with you, todo mundo no with you. Todo mundo no with you. Eu fui em 2010, cara, quem me convidou foi a Louise, uma amiga minha. Aí tá aqui. Chris Brown foi o primeiro, foi em maio de 2010. Depois, em agosto de 2010 eu já fui no do Neo. Cara, naquela época de Closer. Turn the lights off in this place. Cara, foi muito bom, assim. Só que foi meio problemático. Por quê? Porque eu tava na fila com meu pai me levou. E o show era muito tarde da noite, assim. E eu tava na fila há muito tempo. Eu só almocei. Então, tipo assim, eu não lanchei, eu não jantei. E eu esqueci de pedir dinheiro pro meu pai pra entrada, quer dizer, pra lá dentro comprar alguma coisa. Ou seja, chegou numa parte do show que eu fiquei tonto, eu achei que eu fosse desmaiar ali no meio da pista, ia ser horrível. Mas, enfim, já aconteceu isso. Depois eu fui no Black Eyed Peas, aqui na Apoteose, em outubro de 2010. Esses foram os shows que eu fui em 2010. Em 2011, eu fui no Paramore. Cara, Paramore é tipo assim, se alguém me perguntar qual é a minha banda preferida, é o Paramore. E eu já fui várias vezes, assim, minha mãe até brinca comigo. Aqui o ingresso do Paramore tá tudo... Os primeiros estão saindo bastante a tinta já, sabe? O tempo vai passando, vai desgastando. Infelizmente, queria mantê-los sempre intactos. E eu fui no Rock in Rio de 2011, dia 23 e dia 29. Então eu vi Katy Perry, vi Kesha, vi esse povo. Rihanna, naquela primeira vez que todo mundo sabe que ela tava bêbada, que fez aquele show lá. Desculpa, gente, mas olha, foi pão com ovo sim, foi mal feito sim, ela tava bêbada sim. E foi tudo nas coxas também o show. E é isso. Não sei se eu tô esquecendo de alguém dessa época. Em 2012 eu fui no Summer Soul Festival, que teve aqui no Rio de Janeiro, em janeiro. Foi o Bruno Mars, Florence and the Machine, tinha a Dionne Bromfield, não sei se vocês conhecem, que é uma apadrinhada, acho que é esse o nome, enfim. A Amy Winehouse, quando estava viva, tipo, quis ser madrinha dela e tal, da carreira dela. E eu não conhecia, eu conheci só no show e depois escutei algumas músicas assim, até gostei, mas não prossegui, assim, eu escutando. Mas foi muito bom, foi muito bom. E Florence eu não gostava na época, assim, eu fui realmente pelo Bruno. E tinha mais uma outra, se não me engano, acho que eram 4 atrações. Ali no ingresso não tá escrito, mas eu acho que tinha mais uma atração que eu esqueci. Em 2013 eu fui no Paramore de novo, em julho, no Boyce Avenue e no Emblem 3, só que no Boyce Avenue, tipo assim, eu fui pelo Boyce Avenue, né, lógico, olha a minha cara de Emblem 3. Então tipo assim, se eu não me engano, o Boyce foi antes do Emblem 3, então tipo assim, eu assisti todo o Boyce. E depois, quando começou o Emblem 3, assim, eu ouvi 1, 2 músicas, assim, e depois tchau. Aí fui embora. E eu fui em setembro no Rock in Rio. No dia 13 de setembro, eu nunca vou esquecer. Dia 13 de setembro é o meu aniversário. E eu comemorei o meu aniversário no Rock in Rio ao som de ninguém mais, ninguém menos do que Beyoncé. Sim. A dona da Terra, a dona do mundo, nós apenas vivemos no planeta, no mundo dela, enfim. Ela é a dona e eu tava lá. E no dia 15, se eu não me engano, foi Jessie J, Justin Timberlake. No dia 13, se eu não me engano, teve David Guetta também. Ou seja, peraí, acho que foi
Primeira vez que eu fui? Não, eu perdi 2 ingressos já. Nessa de querer tentar guardar tudo, eu já perdi 2 ingressos. Um do David Guetta, que é anterior ao Rock in Rio, e um do Paramore, que eu nem lembro em que ano eu fui, mas eu perdi. E depois de ter ido essa segunda vez visto o David Guetta, eu vi pela terceira vez em 2014. No Rio Centro e tal. E depois eu fui no show da Avril, cara. O show da Avril foi bem legal. Eu fui com amigos e eu fui no show da Miley. Só que, cara, eu fui na arquibancada, cara. E meus amigos estavam todos perto do palco. Então, tipo assim, eu fui pra arquibancada sozinho. Eu estava na arquibancada do show da Miley sozinho e meus amigos me dando tchau lá embaixo da pista premium, eu querendo morrer, me jogar lá em cima da arquibancada. Mas enfim, resisti e curti o show de lá de cima também. Ano passado eu voltei no David Guetta, em janeiro, né? Geralmente o David Guetta vem em janeiro. Ou seja, eu já fui no David Guetta 4 vezes. Minha mãe fala, daqui a pouco o David Guetta, quando vir pro Brasil, vai vir aqui comer, sei lá, dobradinha aqui com a gente, sei lá, vai dormir aqui em casa, vai te chamar pelo nome. De tanto que eu já fui. Mas eu gosto bastante. E eu fui também no Foster the People e no Bastille. Eles dois fizeram um show no mesmo dia no Citibank. E eu fui com uma amiga minha. Foi bem legal, foi bem legal. E eu lembro que, tipo assim, eu fiquei sabendo do show, aí eu fui ver o preço. Eu falei, pô, tá barato, vou ouvir as músicas do Foster the People. Aí, cara, eu, tipo assim, me apaixonei pelo Foster. Eu ouvia todo dia no trabalho, eu ouvia muito, assim. Aí quando chegou bem mais próximo do show, que eu fui passar a ouvir as do Bastille. Então, assim, eu gostei bem mais do Foster do que do Bastille, até em questão de show mesmo. E eu fui no show, assim, da minha vida, cara. Tipo, cara, foi assim, uma sensação realmente muito boa pra quem é fã, só quem é fã sabe. Nossa, tudo que eu passei pra estar ali na quarta fileira da pista premium foi no show do Ed Sheeran, cara. E todo mundo que me conhece sabe o quanto eu sou fã desse ruivo. Então assim, foi o melhor show da minha vida, assim, disparado, né? Em comparação com os outros não. E eu fui no Rock in Rio agora, em setembro, e eu vi quem? Eu lembro que eu vi a Luna George, eu vi Cidade Negra. Depois do show da Luna, eu gostei bastante, eu fui procurar as músicas da dupla e tal, eu gostei bastante deles. E eu não tô lembrando que... Ah, Rihanna, né? Peraí, quem era o dia da Luna, gente? Era Rihanna? Não, Rihanna não. Katy Perry, de novo, isso, foi ela. E eu lembro que eu fiquei muito puto, porque tinha um pessoal perto de mim. Assim, eu não fiquei tão perto do palco, porque eu, assim, não tava tão afim. Aí eu falei, é aglomerado, assim, meus amigos também não estavam muito na vibe de ficar lá na frente, a gente ficou mais pra trás, assim. Aí o pessoal do lado da gente, ela tá cantando essa música que ninguém conhece, por quê? Que não sei o que não sei o que. Gente, falando de By the Grace of God. Tá, ok, não é single, mas é uma puta música. Não fale assim de By the Grace of God. Tipo, dela tá de... Mas não, foi... Fiquei tranquila e não fiz nada com a pessoa, porque, né, o que você tá fazendo aqui? Enfim, esses foram os shows que eu já fui. Os que eu já repeti foi David Guetta 4 vezes, Paramore 3 vezes, Katy Perry 2 vezes e só. E vocês? Em quais shows internacionais vocês já foram? Cara, eu já passei muito perrengue em fila, como é que foi pra vocês? Cara, eu já fiquei horas e horas em fila. Nesse do Ed Sheeran, então eu fui sozinho, fiquei na fila um tempão, debaixo de sol, na barra, nananã. Nossa, realmente fã passa muito perrengue pra assistir aos shows, né? De seus ídolos e tal. E eu não fujo disso. Aliás, eu gosto muito de fila de show. É um bom lugar pra você fazer amizade. Depois que todo mundo tá no grupo do WhatsApp, eu tenho amizade de show. Por exemplo, eu tenho no Facebook gente que foi comigo no show do Paramore, tava na fila comigo. Eu tenho no WhatsApp, enfim, em grupo, o pessoal do show da Avril. Então assim, realmente show é um lugar onde, tipo, todo mundo ali já tem uma afinidade em comum. Então é só você fazer amizade, é um lugar, assim, são ótimos lugares, assim, fila de show,
Eu gosto bastante, tem um carinho. E vocês, já foram em muitos shows internacionais? Quais shows que vocês já foram? Qual o estilo musical que vocês preferem ir? Vocês preferem estar lá? Né? Contem pra mim. E deixe seu like, compartilhe, se inscreva e até o próximo vídeo. Um beijo!